Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Irmãs e irmãos do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Aniceto, boa noite a todos, muita paz. Nós vamos tecer hoje alguns comentários a respeito do capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, do Evangelho segundo o Espiritismo, referente aos comentários trazidos pelos Espíritos nas instruções dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros, que verdadeiramente corresponde a uma fala de Jesus sobre este tema, cuja parábola consta neste capítulo, em que ele narra que o reino dos céus ele é semelhante a um pai de família que levanta pela manhã e convoca trabalhadores para a sua vinha. E ele convoca esses trabalhadores em vários momentos. Na primeira, na terceira, na sexta, na 10ª e na 12ª hora. Então, feita essa convocação, e ao final ele inicialmente havia prometido um denário para cada trabalhador pelo trabalho que eles iriam realizar. E ao chamá-los para realizar o acerto, aqueles que trabalharam mais tempo reclamaram, pois os que trabalharam menos tempo, eles receberam o mesmo valor que os que trabalharam por mais tempo. E então o Senhor responde que ele estava pagando aquilo que ele havia combinado. E que aquilo que havia combinado com eles, ele estava cumprindo, e não cabia a eles a fazer esse julgamento, né? Ou seja, ele pergunta, será que não me é lícito fazer aquilo que eu quero? Né? Então, e fala ainda sobre o desejo, né? A cobiça daqueles que trabalharam mais, em função dos que trabalharam por menos tempo e ganharam o mesmo valor, o mesmo denário. E assim ele finaliza este texto dizendo assim, e assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, pois muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então, é a respeito dessa temática que os espíritos superiores fazem um comentário no item 2 e no item 3 desse mesmo capítulo. Então, inicialmente, nós gostaríamos de dizer e trazer para a nossa reflexão duas questões do Livro dos Espíritos que poderão nos auxiliar no raciocínio e no entendimento dessa parábola. A primeira questão, número 676, que fala sobre a lei do trabalho. Os espíritos superiores, quando indagados por Kardec, que ele diz assim, por que o trabalho é imposto ao homem? Eles então respondem que o trabalho ele é até uma consequência da natureza do nosso corpo, e que nosso corpo precisa de trabalho para se manter, né? Então, o trabalho é uma necessidade para o desenvolvimento da inteligência, para que nós não permaneçamos na infância espiritual, na infância da inteligência, e que cada um de nós temos que nos desenvolver para adquirir o nosso alimento, o nosso sustento, a nossa segurança, o nosso bem-estar. E é exatamente através do trabalho. Ou seja, deste modo, não há evolução sem trabalho. Sendo assim, todos encarnados ou os nossos irmãos que se encontram na erradicidade são trabalhadores, né? Porque o trabalho não é apenas aquele que nós prestamos para o outro, né? Toda ocupação útil é trabalho. Assim também os Espíritos nos informam no Livro dos Espíritos. Então, deste modo,
todos nós somos trabalhadores. Porém, ele chama a atenção para que é necessário que nós observemos que o tempo urge e que nós temos que nos dedicar, já que temos a consciência sobre a nossa necessidade, sobre a nossa transformação moral, sobre tudo aquilo que nós almejamos aqui na Terra como seres espirituais, nós temos que realizar essas mudanças. E um outro fato também, é que na questão número 132, os espíritos respondem a Kardec quando ele indaga qual o objetivo da encarnação. E os espíritos, eles dizem que é o modo que existe para que nós cheguemos à perfeição. Logicamente, que não a perfeição do Pai, não a perfeição de Deus, mas a perfeição relativa que nós, como seres espirituais, podemos alcançar. E desse modo, é também uma situação que é imposta a nós, né? Para que a gente possa, de alguma forma, contribuir com a nossa parte na obra da criação, né? Então, deste modo, a encarnação, ela é imposta ao homem com esse objetivo de nos transformarmos e alcançarmos a perfeição relativa que nos é proposta pela divindade. E sendo assim, para nós alcançarmos esta condição, logicamente nós temos que nos responsabilizar pela parte que nos cabe aqui na obra da criação. Portanto, nós somos aqui na Terra os executores da vontade de Deus. Então, o trabalho que se refere nesta parábola é exatamente o trabalho espiritual, o desenvolvimento do espiritual, é a observação que nós temos que ter em aproveitamento da nossa oportunidade encarnatória que temos, para que deste modo possamos nós aproveitarmos esta oportunidade que é uma das últimas que nós temos, já que hoje a humanidade detém todas as informações necessárias para o desenvolvimento espiritual, para a sua consciência espiritual. Desse modo, nenhuma outra informação é necessária, trazida pelos grandes profetas, pelo Cristo, para que a gente possa acrescentar algo novo no nosso desenvolvimento espiritual. Portanto, nós já temos a consciência, já temos o saber de tudo isso. Cabe a nós, a partir de então, executar todos esse trabalho, envidando esforços para que nós alcançamos sim o nosso objetivo de evolução. Então, nós sabemos que será chegado o momento em que nós seremos convocados da mesma forma como os trabalhadores a fazer ao ajuste de contas, né? Porém, todos nós, independente aquele que trabalha mais tempo, aquele que trabalhou menos tempo, ou aquele que encarnou mais vezes em relação àquele que encarnou menos vezes, o nosso objetivo salarial correspondente aqui de forma física ou ordinário, é, na realidade, a nossa felicidade, o alcance do reino dos céus, que é um estágio em que nós alcançamos de termos a nossa consciência tranquila, termos a paz espiritual, para que a gente possa, a partir daí, sermos verdadeiramente obreiros. Sermos verdadeiramente trabalhadores na vinha do Senhor. Por enquanto, ainda, nós somos espíritos em processo de trabalhar as nossas imperfeições mais visíveis, não só a nós, como também junto às pessoas que
que nos rodeia. Então, nós temos uma série de dificuldades morais, emocionais, que tem que ser trabalhadas. De tal forma que é como se nós estivéssemos limpando do nosso espírito todas essas arestas que ainda não nos possibilita a um voo maior. Aí sim, nós haveremos de nos transformar esse obreiro do Senhor verdadeiramente e alcançarmos essa felicidade interior que aqui é comparada como o reino dos céus. Então, as horas que nós trabalhamos, né, ou as horas que aqui são descritas, elas podem ser comparadas às nossas encarnações. Muitos espíritos, dependendo da condição de aproveitamento da sua oportunidade encarnatória, ele consegue dar saltos maiores no seu processo evolutivo. Então, cada hora dessa pode ser comparada às várias encarnações que nós temos. Quantas nós passamos que não nos serviram de nenhum proveito para a nossa transformação? Então, é por isso que neste comentário das instruções dos Espíritos, eles nos trazem 3 personalidades que nós podemos aqui comparar. Ou seja, ele diz aqui que o obreiro da última hora, né, ele tem o direito ao salário porque ele se dispôs de boa vontade, ele conservou a sua disposição, apesar de ter sido convocado para o trabalho na última hora, que ele fala aqui a 1/10 hora, a 12ª hora, que na realidade corresponde às 16 horas, ele estava pronto. Ele ainda, na realidade, não tinha o trabalho, ele ainda não tinha sido convocado, mas ele já estava disponível para realizar o trabalho, portanto, ele tem direito ao salariado, ao salário. É como diz o Evangelho, laborioso apenas lhe faltava o labor. Então, quando houve a convocação, ele estava pronto para executar e executou o seu trabalho em menos tempo. Nós poderíamos aqui fazer uma comparação com grandes espíritos que estiveram entre nós. Kardec, por exemplo. Já apenas na parte final, no quarto final de sua vida, é que Kardec foi convocado para trazer as informações do Espiritismo. E ele, mesmo neste pouco tempo de vida física que ele teve, ele se dedicou de forma intensiva, ele se dedicou em sua totalidade ao estudo dos elementos espirituais, daquilo que envolvia os espíritos, a espiritualidade dentro daquilo que ele conhecia. Então, ou seja, ele não começou a desenvolver, a trabalhar a doutrina espírita com 5 anos, com 10 anos, com 15 anos, não. Porém, todo este processo de espera, ele não estava fazendo o quê? Se preparando. Ou seja, esse período era o período em que o espírito estava se esforçando para o momento em que chegar o trabalho, ele estava pronto. Então, esse é um exemplo do trabalhador da última hora. Muitos de nós
E numa vida inteira, não vamos conseguir fazer o que Kardec fez no quarto final de sua vida. Não vamos conseguir. Então, é um trabalhador que tem, sim, direito ao salário, por todo esse tempo ele estava se preparando, se capacitando para o trabalho. Então, apesar de ter trabalhado menos tempo, o importante não é a quantidade, é a qualidade. A nossa atividade como espírita, que deve ser a mesma em qualquer ambiente que nós frequentamos, que nós perpassamos, ela deve ser e manifestar o espiritismo, o nosso conhecimento espírita, na sua integralidade, que seja o quê? A vivência espiritual. Né? Nós que temos o conhecimento da vida espiritual e de todo o processo que envolve o espírito imortal como nós, sabemos que devemos trabalhar com qualidade. Portanto, com esforço, com amor, com dedicação, com compreensão, com respeito, aproveitando os momentos que nós temos para executar o trabalho. Emmanuel fala a respeito disso quando ele nos assevera que nós devemos prestar atenção ao que nós estamos fazendo em nossas horas vagas. Porque nós temos uma série de compromissos. Nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos o sustento da nossa família, nós temos várias atividades a desenvolver. E nas horas vagas? O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos aproveitando bem esse tempo? Então, é esse tempo que é o tempo em que nós devemos nos dedicar a esse conhecimento espiritual para que nós possamos estar preparados para ser um obreiro verdadeiro. Né? Outros negligenciam. Mesmo tendo conhecimento, mesmo conhecendo essa verdade que nós já conhecemos, ele negligencia, acha que o repouso é mais agradável, acha que ele pode protelar as suas atividades, acha que a qualquer tempo que ele quiser, ele pode fazer, e nós não somos dono do tempo. Nós não sabemos o que poderá acontecer conosco daqui a qualquer momento. Não sabemos. Então, alguns passam deste modo, apesar de estar prontos, não querem o trabalho. Não querem o trabalho. Então, estes, apesar de buscar o mesmo salário, trabalharão mais tempo, demorarão mais, mas o objetivo é o mesmo, o salário é o mesmo. O salário o que é? É o reino dos céus, que aqui traz essa comparação, né? Então são aqueles que não aproveitam o seu tempo. E um terceiro elemento que os espíritos nos trazem em seus comentários são aqueles que eles não se satisfazem em apenas ficarem inativos. Eles não apenas acreditam que vieram ao mundo a passeio, como que se não tivesse compromisso com Deus, e desrespeitam a sua encarnação. Ou seja, as horas destinadas ao labor, as horas destinadas ao trabalho, nem isso fazem. Pelo contrário, passam a praticar atos ilícitos, culposos, que perturbam os outros, perturbam as famílias, prejudicam aqueles que confiaram nele, abusam dessa confiança, abusam da inocência do outro, abusam de seu cargo, de sua função, do seu dever.
e cometem atos que aumentam o seu comprometimento como espírito. Emprega mal o seu tempo. E ao chegar no fim do dia, qual o trabalho que ele apresentará ao Senhor e qual o salário que ele vai receber? Estes, com certeza, necessitarão de um número muito maior de encarnações para alcançar o mesmo objetivo daqueles que alcançaram com menos número de encarnações, com menos tempo. Daí, nós repetimos aqui, não é a quantidade de tempo, mas a qualidade com que nós utilizamos este tempo. Não é apenas o trabalho, não é a realização do trabalho que eu quero, da caridade que eu quero fazer, mas da caridade do trabalho daquele que necessita. Não adianta eu levar uma palavra carinhosa a um indivíduo que está com fome. Ele precisa de comida. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência que mesmo na prática do amor, na prática da caridade, nós não devemos realizar a caridade que nós queremos. É a caridade que o outro precisa. Então nós temos que ter esse discernimento. Então todas as vezes que nós agimos dessa forma, nós estamos deixando e perdendo uma grande oportunidade de fazer o amor, de fazer o bem na sua plenitude, no seu objetivo. Quando nós estudamos os evangelhos, nós percebemos isso, né? Jesus sempre foi muito objetivo naquilo que ele trazia, naquilo que ele ensinava, naquilo que ele realizava, né? Então, ele levava para o indivíduo aquilo que ele precisava e não aquilo que ele desejava que fosse, e muito mais, tudo que ele ofereceu, a partir daí, aqueles que receberam traçaram seu caminho, ou seja, nós temos o conhecimento, nós fazemos então com esse conhecimento aquilo que nós achamos que devemos fazer, usá-lo para o bem, usá-lo para o nosso crescimento espiritual, ou deixar esse conhecimento estagnado em nós, fazendo apenas parte do nosso intelecto e não manifestar isso nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos. Portanto, é importante nós percebermos aquilo que nós estamos realizando no tempo que nós temos para tal e como nós estamos realizando, né? Então, como nós dissemos, cada uma dessas horas significam as várias encarnações que nós já tivemos, né, para alcançar um objetivo único, que é inicialmente tirar de nós todos os elementos que nos prendem ainda à inferioridade espiritual, que nos marcam ainda como ser imperfeito. Então, esse é o grande objetivo inicial que nós temos. Então, este objetivo que corresponde aqui ao reino dos céus. Então, todos nós, mais cedo ou mais tarde, haveremos de alcançar o reino dos céus. E é deste modo em que os Espíritos nos trazem essa elucidação, que é o caminho que nós devemos
perseguir, aproveitando as horas através de um trabalho interior, através da edificação espiritual, porque haverá um momento que nós seremos, sim, chamados para o trabalho. E aí, então, nós deveremos estar prontos. Desse modo, nós não devemos, então, nos vangloriar por possuirmos algumas qualidades. Algumas qualidades que nós já achamos que nós adquirimos, na realidade, para o espírito, elas não têm nenhuma contribuição. Porque o espírito, ele evolui através do trabalho e através de amor, né? Ou seja, quanto mais elevado é o espírito, mais ama. Então esse é o nosso destino. Ou seja, nós não podemos achar que já estamos bem por nós nos considerarmos uma pessoa honesta. Nós não podemos achar que já estamos bem porque nós cumprimos com as nossas obrigações físicas, as nossas obrigações como um cidadão. Nós não podemos achar que nós estamos bem porque a gente não engana ninguém, não passa ninguém para trás, não rouba de ninguém, não negligencia nas nossas atitudes, nós respeitamos o próximo, tratamos bem as outras pessoas. Isso apenas é o começo. Isso é, na realidade, uma obrigação. Não tem nenhuma importância para o nosso espírito, para esta evolução, em ser honesto. Honesto é obrigação. E é obrigação de todos. Então imaginem os devedores, pois nós também somos. Mas e aqueles que matam, que exploram, que roubam? Ainda terão muitos dias de trabalho para alcançar o mesmo salário. E isso que nós estamos falando, nós estamos baseados num texto que eu trago aqui do Evangelho de Lucas, que é o capítulo 17, para que a gente possa trazer para nós essa reflexão. No verso 7 ao verso 10, diz assim: quem de vós, tendo um servo que trabalha a terra ou guarda os animais, lhe dirá quando volta do campo: tão logo chegues, vem para a minha mesa? Ou, ao contrário, não lhe dirá: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me até que eu tenha comido e bebido. Depois comerás e beberás por sua vez? Acaso se sentirá obrigado para com esse servo ter feito o que lhe fora mandado? Assim também vós, quando tiverdes cumprido todas as ordens, que é isso que nós estamos nos referindo, quais são as ordens? São as nossas obrigações. Ou seja, obrigações, né? Que é o mínimo que nós temos que fazer, que são alguns desses princípios que nós já enumeramos aqui. Então ele fala assim: assim também vós, quando tiverdes cumprido todas as ordens, dizei: somos simples servos, fizemos apenas o que devíamos fazer. Fizemos apenas o que devíamos fazer. Então, nós ainda estamos fazendo as nossas obrigações. Quando então nós nos tornaremos esse obreiro verdadeiro? Nos tornaremos o obreiro verdadeiro porque
obrar, né, é relativa ao servidor, aquele que serve. Então, nós nos tornaremos assim a partir do momento que nós nos encontrarmos nessa situação, de fazermos todas as nossas obrigações, para que a partir daí possamos ser verdadeiramente um trabalhador na obra de Deus, cumprindo assim o que nos esclarece os Espíritos na questão 132. A encarnação nos é imposta com o objetivo de fazer com que nós cheguemos à perfeição e, ao mesmo tempo, executarmos todas as tarefas que devemos executar no contributo da edificação do reino de Deus na Terra. Agradeço a paciência de nos ouvir e um abraço fraterno a todos. Obrigado, muita paz.